Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar um pouquinho a respeito do IRB. Como sempre eu lembro para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que todos os dias nós temos novidades a respeito do mercado financeiro. Eu acho que faz uns 2 ou 3 meses que eu fiz um vídeo falando a respeito do IRB. A situação na empresa mudou bastante, principalmente quando a gente compara ali com fevereiro, março, quando começou toda a confusão. Inclusive eu vou usar a base da apresentação que eu fiz, se não me falha a memória, foi no final de junho, né? E nessa apresentação eu comentei sobre os esqueletos saindo do armário, né? Eu acredito que todo mundo já tenha passado na sua vida profissional ou o pessoal, né, já passou por uma situação dessas de esqueleto saindo do armário, sai o chefe, sai um colega de trabalho e passado algum tempo a gente descobre aquele monte de coisa errada, aquele monte de esqueleto do armário saindo, né? E foi exatamente isso que aconteceu no IRB. Saiu boa parte do pessoal de alto escalão e outros cargos diretivos e saíram aqueles esqueletos do armário, todos aqueles problemas, né, que a empresa vem tentando resolver desde então. E vale ressaltar, né, pessoal, mudou praticamente todo mundo, né, desde CEO até os outros cargos menores e cargos diretivos, né. Então, eu comentei na época em relação à questão dos resultados, que não era tão importante se a empresa fosse dar lucro ou se a empresa fosse dar prejuízo, mas a gente entendeu o tamanho dos ajustes e se operacionalmente a empresa continuaria boa, né, porque o negócio em si do IRB é um negócio bom e em termos operacionais os prêmios já tinham vindo positivos no primeiro trimestre, vieram positivos também no segundo trimestre, inclusive eles informaram agora os números de julho, com a receita crescendo mais de 100%, né, isso em relação ao mesmo período do ano passado, e nós tivemos um bom crescimento tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E além disso, né, pessoal, os resultados do setor de seguros como um todo vieram positivos, né? Tanto que a gente pega, por exemplo, a BB Seguridade, os números do segundo trimestre vieram até melhores do que os números do primeiro trimestre. E a gente pega nos primeiros 8 meses desse ano alguns segmentos que até o IRB atua, né? Quando a gente pega os segmentos de grandes riscos, setor de petróleo, marítimo, aeronáutico, rural, tiveram bons crescimentos, né? A parte de marítimos e aeronáuticos teve alta de mais de 40% nesses primeiros 8 meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Então a gente já está voltando, né, aquele período pré-pandemia, tá? Inclusive com alguns segmentos aí crescendo já bastante em relação ao período do ano passado. Então os resultados em termos operacionais eles vieram positivos. Claro que nós tivemos alguns números sendo revistos, né, 2018, 2019, mas em termos operacionais, bom, né, os resultados vieram bons. Então, o negócio da empresa em si é um negócio bom, não é um negócio ruim, e a nova gestão tem feito de tudo para deixar as coisas às claras, até porque o nome da empresa é o mesmo, né, mas basicamente nós tivemos uma mudança, como eu comentei, bem grande aí das pessoas que trabalham no IRB. Eles passaram por uma capitalização, né, fizeram aumento de capital, Itaú e Bradesco participaram dessa capitalização, a maior parte dos acionistas também participaram dessa capitalização, né, porém ainda não tinha ficado claro se eles precisariam fazer outra capitalização. Porque o que podia acontecer, né, pessoal? A economia do mundo todo poderia piorar, né, o mercado como um todo poderia piorar, o IRB poderia fazer novos ajustes, e havendo esse tipo de deterioração, ele poderia precisar fazer outro aumento de capital. E seria um mico, assim, né, pessoal? Faz um aumento de capital e logo depois precisar de outro. O mercado, com certeza, não iria olhar isso com bons olhos, tá? Porém, essa semana, eles anunciaram uma emissão de debêntures, eles tinham até comentado quando foram divulgados os resultados ali de junho, né, que possivelmente eles poderiam emitir dívidas e que não precisariam fazer a capitalização, o que foi o que acabou acontecendo, né? Eles vão fazer duas emissões de 900 milhões de reais de debêntures no total, e isso deve solucionar o problema da empresa em termos de garantia, principalmente lá com a SUSEP, e afasta, eu acho que praticamente aí de vez, né, a possibilidade de uma nova capitalização e alguma coisa pior, como se a empresa fosse pedir, por exemplo,
uma recuperação judicial. Então nós poderemos ter mais surpresas? Sim, poderia ter mais algum esqueleto saindo do armário, a empresa está sendo investigada ainda, poderia ter mais algum ajuste no balanço, algum processo aí por parte dos acionistas, porém, né, o risco de ser algo grande como a gente viu até agora, ele parece bem mitigado. Então, hoje, né, se tem ideia do buraco muito mais do que a gente tinha aí há 6 meses, por exemplo, tá? Então, hoje, né, não tem muito mais, vamos dizer assim, downside em termos de piora dos resultados do IRB, não pelo negócio em si, né, mas no caso aí da gente ter mais alguma surpresa. Então, o cenário hoje é bem menos, como diria o outro, bem menos pior do que o cenário que a gente tinha aí em fevereiro, março, onde a previsibilidade era praticamente nula, né? E eu comentei, né, pessoal, de casos parecidos de empresas que ficaram aí à beira da falência, que tiveram fraudes também e que conseguiram se recuperar, né? No caso, eu até comentei o Banco Pan, né? Na época ainda que o Silvio Santos era dono junto com a Caixa, se descobriu um furo bilionário, né? O banco ele repassava carteiras de crédito das operações para outros bancos, mas ele não contabilizava essas transferências no balanço, o que acabava inflando o lucro do Banco Pan. E na época nem a Deloitte, que era a empresa que auditava os resultados, e muito menos a Caixa Econômica Federal viram isso, né? Na época até o Fundo Garantidor liberou 2,5 bi lá de empréstimos para o controle, para eles conseguirem, né, não fechar as portas do banco. Posteriormente, o BTG entrou como sócio, houve uma mudança, né, a mesma coisa, basicamente só mudou, até o nome mudou de Pan-Americano para Banco Pan, e a empresa conseguiu se recuperar. E ainda assim, para quem acompanha os resultados do Banco Pan, até eu fiz um vídeo na semana passada, eles colocam, né, como seriam os resultados hoje sem os efeitos das fraudes que ainda vão durar um bom tempo, né? Então eles já mostram ali que o resultado até seria melhor, mas o banco conseguiu se recuperar e hoje vive um bom momento, tá? Então, no caso do IRB, né, o que tudo indica agora é um caminho para recuperação. Claro que a gente tinha uma empresa de qualidade que virou uma empresa de recuperação, mas aquele cenário sombrio ficou para trás, né, pessoal? Então hoje eles têm um caminho muito mais tranquilo, vamos dizer assim, em termos de recuperação, e a previsibilidade hoje está muito maior, né? A gente não faz, vamos dizer assim, trade fundamentalista, né? Mas daqui a um pouco quem vendeu os ativos lá quando a gente recomendou, nós tínhamos duas posições, uma posição que a gente recomendou venda na casa dos 34, que era uma posição mais especulativa, né? E lá na casa dos 22 nós recomendamos venda também, inclusive na época eu fiz um vídeo. Para quem fez um trade fundamentalista, vamos dizer assim, talvez vender nos 22 e comprar agora até nos R$7 faria sentido, tá? E lembrando que a S&P atribuiu o rating BR AAA aqui em escala nacional para o IRB, né? O que acaba corroborando também com essa tese aí de melhora e de previsibilidade, principalmente de ter garantia, né, pessoal? Porque uma seguradora ou uma resseguradora sem confiança, sem garantia, é complicado de fazer negócio, tá? Em relação à nossa posição do IRB, pessoal, para longo prazo, né, o pessoal da análise nesse momento não tem recomendação, até porque o mercado como um todo caiu bastante também. Claro que o IRB foi a principal, uma das principais baixas aí do ano da Bolsa, né? Mas nós tivemos outras ações que caíram também e que são cases de recuperação que o pessoal entende que nesse momento sejam mais atrativos, né? E claro, aquele investidor que é mais conservador talvez não vá colocar no IRB, tem opções como uma BB Seguridade da vida, que é um negócio mais estável, que paga bons dividendos. É uma ação que está bastante atrasada também aí nos últimos anos, até porque como o juro caiu, acabou prejudicando um pouco o resultado financeiro da empresa, né? Mesmo que em termos operacionais esteja bem interessante. Então a nossa posição no IRB, né, desde que começou todo esse rolo, foi uma posição pensando muito mais em especulação, porque a gente sabia que em algum momento as ações poderiam vir performar de maneira positiva, né, pessoal? Porque todas as ações podem performar de maneira positiva, tá? Então a gente estava muito mais baseado aqui no gráfico. Aqui foi onde a gente recomendou, lá na casa dos R$33, R$34, a posição de médio prazo. De lá para cá a gente estava aguardando algum momento gráfico interessante para se posicionar.
Aqui a gente acabou não entrando, né? O pessoal da análise achou que não estava com um risco-retorno interessante e nós estávamos aguardando duas situações. A primeira, o IRB rompesse essa linha de tendência aqui de baixa, ou então o IRB se aproximar aqui nos R$6. Como a volatilidade estava grande, quando o IRB bateu aqui nos R$6, nós entramos no IRB, mas não através de ações, mas com opções, tá? Até para aproveitar um possível repique. Repique é quando bate e sobe, para tentar maximizar os ganhos, tá? Então nós já tínhamos recomendado quando bateu no 6, ele acabou rompendo o 6 para baixo, e quando ele voltou a operar acima do 6 ali, a gente reforçou a mesma posição em opções, até porque a gente tinha montado essa operação com vencimento só para outubro. Então tinha quase 2 meses ali para o IRB, mesmo que ele voltasse abaixo dos 6, sabendo que os R$6 era um preço importante, né? Tinha uma chance boa de romper e depois acabar voltando acima dos 6, que foi o que acabou acontecendo. Então quando ele voltou acima dos 6, nós reforçamos aquela posição e as opções vencem agora no dia 19 de outubro. Então o que nós estamos fazendo? Monitorando o preço do IRB, que agora está numa tendência de alta e de curto prazo, depois de ter rompido aqui essa linha de tendência de baixa. Se ele seguir nessa linha, acima dessa linha aqui, tem a chance até da gente rolar as opções, né? Que é vender a opção de outubro e comprar a opção de dezembro, se a gente conseguir, ou quem sabe até a de janeiro do ano que vem, e aproveitar um repique da ação, né, pessoal? Se ela voltar ali para R$12, para R$10 aqui, essa opção já subiu uns 200%, a gente pode ter ganhos de 500, 600, 700%, mas claro, né, pessoal, vai colocar um capital baixo ali, vai colocar 1%, 0,5% só do capital total, tá? Mas nas ações para longo prazo, nesse momento, como eu comentei, o pessoal da análise não entende que seja tão interessante se posicionar no IRB, mas para quem gosta, para quem acredita no IRB no longo prazo, como eu comentei, hoje a situação é bem melhor do que aquela que a gente vivia há alguns meses, e claro, a gente sempre torce a favor, né, pessoal? A gente quer mais que todas as empresas aí se recuperem, né? E para quem tem preços médios lá de R$30, R$20, que as ações subam, né, pessoal? A gente nunca torce contra ninguém, né? Mesmo quando a gente recomenda venda de algum ativo, a gente sempre torce a favor e que as coisas deem certo para todo mundo, tá? E vou deixar para finalizar aqui para vocês os nossos produtos de recomendações, para quem tem interesse em conhecer mais a respeito da Capitalizo, o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários, o Invista em Ações, que são recomendações para quem quer montar carteiras de ações, dividendos, small caps, internacional e assim por diante, o Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações do Top Fundos e tem a parte de renda fixa, o Full Trader, que são as nossas recomendações de médio e curto prazos, opções, day trade, long short e assim por diante, também tem as operações do Invista em Ações e o Capitalizo Completo, que são todos os nossos produtos num só lugar. E além disso, eu deixo sempre, né, pessoal, os nossos contatos para quem quiser dar uma ligada para a gente, para bater um papo. Acho que um dos nossos grandes diferenciais é essa proximidade com os clientes. A gente passa o dia inteiro conversando com os clientes, manda WhatsApp, manda Telegram, manda e-mail. A gente sempre está à disposição aí para atender todo mundo, e quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, nós também estamos 100% à disposição, tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.